Tá, vamos lá falar agora sobre o ciclo de Krebs, ou também chamado de ciclo do ácido cítrico ou do citrato. O que é interessante saber é que a gente viu o processo como aqui em cima no vídeo anterior, de como acontece em 10 etapas, né? O processo de glucólise entre a etapa 1 e até a etapa 10 aí, onde eu vou acabar gerando neto aí, né? 2 ATPs, 2 NAD e 2 piruvatos. E o que é que vai acontecer com esses NAD, com esses piruvatos, são produtos disso aqui, né? O que vai acontecer com esses 2 ATP, 2 NAD e 2 piruvatos aqui? Então a gente vai ver que eles vão acessar aí o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória aí, para poder também reaproveitar e gerar energia. Então, começando aqui, ou seja, quem é que pode acessar? A gente viu que esse piruvato, ele pode vir tanto aí, né? Ele vai vir da glucosa, óbvio, né? Mas ele pode vir também aqui, ó, carboidrato, vira glucosa e vira acetilcoenzima A, né? Ele converte lá em acetilcoenzima A para acessar o ciclo de Krebs. Na verdade, os 2 piruvatos vão virar acetilcoenzima A, perdão. E aí, como a gente viu aqui, ó, nesse aqui, certo? Então, esse piruvato tem 3 caminhos. Ou ele vira lactato, ou ele vai virar acetilcoenzima A, onde vai entrar esse complexo aqui, né? PDH aqui, né? Piruvato desidrogenasa. E aí vai transformar ele em coenzima A para ele acessar esse ciclo de Krebs, certo? E aí, o que acontece é que, de onde vem esse piruvato para virar acetilcoenzima A? Ele pode vir da glucosa, diz aqui, certo? Foi o que a gente viu, para virar coenzima A. Ele pode vir de aminoácidos, para virar piruvato, virar acetilcoenzima A. Ou ele pode vir também via ácido graxo, onde ele diz assim, geralmente ele vai virar acetilcoenzima A, mas ele passa por um processo, quando é ácido graxo, ele passa primeiro pela beta-oxidação. Lembra que a gente viu isso em biologia? Ácido graxo ele passa por beta-oxidação para depois virar acetilcoenzima A. Aí sim poder entrar no ciclo de Krebs, certo? Então no começo ela fala assim, ó, generalidade, todas as enzimas necessárias para fazer esse processo estão na matriz mitocondrial, exceto essa enzima aqui chamada succinato desidrogenasa, que está na matriz interna. Que é isso? Eu trouxe até uma foto aqui para ficar melhor. Então você tem aqui na mitocôndria, você tem a matriz aqui mitocondrial, certo? E você tem aí também a matriz interna, né? A membrana interna, coloquei aqui. Então você vai ter enzimas que vão estar aqui, exceto essa aí, succinato desidrogenado, que vai estar aí na matriz interna, certo? Na parte interna aqui da matriz. Outro detalhe importante é saber aqui, ó, eu trouxe até essa foto aqui, mostrando aqui, tá vendo? Que os aminoácidos, ou o piruvato aí vai entrar aqui direto, virar acetilcoenzima A, né? Glucoenzima A, e o ácido graxo vai pelo processo de beta-oxidação para virar acetilcoenzima A. Isso não vai cobrar, não, mas enfim, só a nível de informação, que não é todo mundo que vira acetilcoenzima A direto. E a gente tem um produto do ciclo de Krebs, ou seja, esse piruvato, na verdade, não é um, são 2, ou seja, 2 piruvatos virando 2 acetilcoenzima A, certo? Vão gerar, a princípio, um só aqui falando de um acetilcoenzima A vai virar 3 NAD, 1 FAD e 1 ATP, beleza? A gente viu que a glucosa, quebra da glucosa em piruvato vai gerar neto 2 ATPs, vai gerar 2 NAD e 2 piruvatos. Aí esses 2 piruvatos, certo? Vão gerar aí 2 acetilcoenzima A, que consequentemente vai gerar 6 NAD, 6 FAD, ou 2 FAD e 2 ATPs, certo? Ou seja, a quebra de glucosa gera energia. Aí depois eu vou aproveitar o resto disso para transformar em energia. Vou pegar esse NAD aqui também, ó, vou transformar em energia. Então ele vai pegando tudo isso e transformando em ATP, que é o produto final, né? O que ele quer, ATP. Certo? E também existe um produto de dejeto que é 2CO2, certo? Geram 2CO2. E também gera um metabólico. Metabólico. Não é metabólito? Enfim. Chamado de
oxiloacetato, certo? Então vai gerar esse oxiloacetato aí como metabólico, certo? Um dos produtos metabólicos. Principais enzimas reguladoras é a citrato-sinasa, isocitrato desidrogenasa e alfa-cetogutarato desidrogenasa. Perceba que essas enzimas reguladoras que a gente está falando aqui, passo 1, passo 3, passo 4, não são as enzimas reguladoras que estão aqui, ó, do passo 1, passo 3, passo 10, da quebra de glucose. A gente já está falando do piruvato. Então, hexocinasa, PFK1, isso daqui, chamado piruvato-sinasa, são de glucosa em piruvato. Agora a gente está vendo de piruvato em acetilcoenzima, certo? Para não confundir aí. Então, piruvato e acetilcoenzima não. Acetilcoenzima em ATP, né? Que é o produto de todo esse ciclo aqui. Ou seja, a acetilcoenzima vai ingressar ao ciclo de Krebs, certo? E vão ter várias enzimas aqui, ó. Todas essas que estão de vermelho aqui são tudo enzima. Porém, as principais reguladoras são essas três que ela disse que quer que a gente saiba. Que é do passo 1, do passo 3 e do passo 4. Certo? Para poder gerar ATP. Para sair ATP dentro desse ciclo de Krebs. Certo? Então, tem que gravar isso aí também. Ou, enfim, né? Então, vamos lá. Aqui também, eu venho aqui mostrar aqui, certo? Ou seja, existem várias enzimas, ó. Malato desidrogenasa, fumarasa, tudo isso aqui ela escreveu no quadro. Succinato desidrogenasa, succinato tiosinasa, tudo isso aí, ó. Tá vendo? Tudo isso aí. O que ela quer que a gente saiba? A princípio, A1, A3 e A4 que vão equilibrar o processo aí. Certo? São as reguladoras principais. Então, citrato-sinasa, isocitrato desidrogenasa, mais a qual? Alfa. Cadê essa daqui, ó? Essa aqui, alfa-cetoglutamato do passo 4, certo? Eu até coloquei errado aqui, ó. Tá certo aqui. Sinasa, citrato sinasa passo 1, né? Passo 3, isocinato desidrogenasa. Ah, não, aqui tá repetindo ela aqui ainda. Tá, então passo 4 não é aqui. O passo 4 é aqui. Certo? Eu risco isso aqui. Passo 4 é aqui, certo? Então, esse carinha aqui do passo 4, certo? Então, ela quer que saiba essas três aí. Perceba que estão várias aqui, certo? Aí começa aqui. Metabólicos que podem ser desviados. Perceba que uma coisa é você... Vou botar essa foto aqui para ficar assim, ó. Aqui é uma foto onde mostra de vermelho todas as enzimas, certo? Todas essas enzimas vão gerar... Aqui já tá de amarelo aqui, ó. Tá aqui dentro, aqui, ó. De rosa. Citrato, certo? Essa aqui, aconitato, isocitrato, alfa-cetogutarato, succinilcoenzima A, succinato, fumarato, malato, oxalacetato. Tudo isso aqui são produtos dessas enzimas aqui, por isso que acaba levando até o nome da enzima, né? Então, citrato vai ter a enzima aqui, citrato-sinasa. Então, uma coisa são as enzimas que a gente falou, que são as reguladoras, as principais da etapa 1, da 3 e essa aqui, né? Agora são os produtos que estão aqui dentro, que estão nessa foto aqui. Nessa foto não mostra as enzimas, certo? Então, de todos esses produtos, ela falou, tem que saber pelo menos esses 5 aqui, que são os que são desviados aqui, ó. Eu até coloquei aqui de azul, ó, os que podem desviar. Citrato, certo? Citrato, alfa-cetogutarato, succinilcoenzima A, malato e oxalato, certo? De todas essas aqui, ó, ainda tem essa, tem essa, tem essa e tem essa. Então, essas que estão de rosa são as que podem desviar. E ela diz assim que é pra gente saber para onde vai esse desvio. Ou seja, esses metabólicos podem ser desviados. Ou seja, o citrato, que é o primeiro, ele pode ser desviado para biossíntese de ácido graxo e colesterol. O alfa-cetogutarato, lembra do alfa-cetogutarato,
mais alanina, que gera glutamato, aqui, ó, síntese de glutamato do assunto anterior. Ou seja, também para síntese de aminoácido, peptídeo, proteína, neurotransmissores e purinas. Esse oxalacetato para síntese de glucosa, ou seja, gluconeogênese. Também aspartato para síntese de aspartato, esse aqui fosfoenolpiruvato, também pirinas e pirimidinas, certo? Purinas e pirimidinas. O malato, que converte em piruvato, né, gerando aí o NADPH, e esse succinil aqui com enzima A, que é para a formação aí do EN, certo? Então, é bom gravar isso daqui, é bom entender isso daqui, porque ela quer que saiba para onde são desviados. Citrato, ácido graxo, colesterol. Alfa-cetoglutarato, glutamato. Oxalato, glucosa. Malato, converte piruvato e succinil com enzima A, formação do grupo EN, que é aquele lá da hemoglobina, né? Aquele grupo EN lá do... lembra? Protoporfirina, mais ferro, enfim, certo? Do grupo da hemoglobina, certo? Então, a princípio, saber o que esse ciclo gera, o que vai gerar aqui, a gente vai ver que aqui é para 1 acetilcoenzima A, porém são 2. Isso aqui vai ser multiplicado por 2, depois a gente vai ver lá na frente. Dejeto vai ser 2CO2, metabólito também vai gerar esse oxalacetato. As enzimas reguladoras, citrato, sinasa, isocitrato desidrogenase e alfa-cetoglutarato desidrogenasa, certo? Saber os metabólitos, citrato, colesterol, alfa-cetoglutarato, glutamato, oxalato, glucosa, malato, piruvato, succinil, grupo N, certo? E aqui, de novo, as etapas que produzem NAD, as etapas que produzem ATP e as etapas que produzem FAD. Ela quer que saiba isso também. É aquele decoreba que já sabe, né? O processo, como é que vai ser para a prova. Então, você tem aí a etapa que produz NAD. Lembra que a gente viu lá das 10 etapas de glucosa até piruvato, tem 10 etapas. Que a gente viu lá que a 7 e a 10 produz ATP. Aqui, ó, quem produz ATP é na 4. Cadê? Olha aqui, ó, na etapa 4, certo? Então, processo 4 aí é que produz ATP. Porque aqui já é dentro do ciclo de Krebs. Quem produz NAD é a 3, 4 e 8. Produz NAD. Então, você vai ver aqui, ó. NAD, 4 e 8. Produz NAD. E quem produz FAD aí vai ser a etapa 6, certo? Que tá aqui, de verde aqui, 6. Então, perceba que existe aqui, ó, 1, 2, 3 NAD, 1 FAD e 1 ATP. Ó, 3 NAD, 1 ATP, 2 CO2, né, que a gente já viu que é dejeto, e 1 FAD, certo? Esse é o produto só que para cada 1 acetilcoenzima A. Como na quebra de glicose em piruvato liberam 2 piruvatos, isso aqui vai ser multiplicado por 2. A gente vai ver na tabela abaixo aqui agora. Aí na tabela de rendimento energético, perceba que o que a gente viu o primeiro assunto, que foi a glucólise, que é a quebra da glicose, vai gerar quem aqui, ó? Lembra? 2 piruvatos, até trouxe aqui, ó, 2 piruvatos, 4 ATP, mas só que neto vai ser só 2 e 2 NAD. Por isso que tá aqui, ó, 2 ATP e 2 NAD. Esse 2 ATP vai virar 2 ATP mesmo, né? E esses 2 NAD vão ser convertidos em 6 ATP. Certo? Quem que vai converter isso? A gente vai ver lá na frente, que é esse transporte na cadeia de transporte de elétrons aí, certo? Cadeia respiratória. Tá? Mas, a princípio, a glicose vai gerar aqui, ó, 2 ATPs neto, mais 2 NAD, certo? E cadê esses 2 piruvatos? Opa, esses 2 piruvatos vai vir para aqui, ó. Vai virar acetilcoenzima A. E vai entrar no ciclo de Krebs. Ou seja, quando ele se transforma, esses 2 piruvatos em acetilcoenzima A, acaba liberando um NAD. Não sei se vocês se recordam aqui, ó. Ó, quando o piruvato convertido em acetilcoenzima A, aqui, ó, acaba gerando um NAD, ó. Esse aqui são 2 NAD, certo? Na verdade é um NAD, certo? Mas como é 2, multiplica por 2, certo? Então acaba gerando um NAD, tá vendo? Um NAD, quando transforma o piruvato em acetilcoenzima, vira um NAD. Multiplicado por 2, porque são 2 piruvatos, aí vai virar 6 ATPs, porque isso aqui na cadeia de elétron vai multiplicar lá. E quando essa acetilcoenzima entra no ciclo de Krebs, aí sim vai gerar aquele que a gente viu lá, 1 ATP, 3 NAD e um FAD. Certo? E multiplicado por 2, porque são 2 piruvatos, vai gerar todos esses ATPs aqui.
Então, assim, pra resumir, o que foi que ela quer que a gente aprenda? Primeiro, o que acontece, quantos ATP na glucose? 8 ATP, já botei aqui. Quanto acontece apenas na respiração, né? Na cadeia respiratória, aí são 30 ATPs. Mas no total, se ela pedir no total, rendimento máximo exergético junto glicose e cadeia respiratória, são 38 ATPs. Então ela pode pedir, ela diz que pode pedir ou esse daqui, na respiração, ou na glicose, ou nos dois, certo? Então, um dá 8 e o outro dá 30, e o outro dá, o total dá 38. Aí aqui sim, ó, só tô relembrando aqui, ó, como é que eu vou utilizar esse NAD e FAD? Porque até então o piruvato a gente já viu como é que faz o processo, certo? Então, eu até coloquei esse slide aqui que eu trouxe de um coisa passado, dizendo o seguinte, ó, a gente viu que todos esses carboidratos, lipídios e proteínas vão virar acetilcoenzima, certo? Essa acetilcoenzima vai entrar no ciclo de Krebs, vai gerar ATP. Esse ciclo de Krebs também, além de ATP, vai gerar NAD e FAD. Então, essa cadeia respiratória ela vai pegar esse NAD e FAD e converter em ATP. Então, perceba que o produto tudo aqui é gerar ATP no final. Tá? Então, como é que funciona aqui? Perceba que a gente viu que o ciclo da glucose lá em piruvato geram 8 ATPs. Tá aqui, ó, glucose. Vão gerar 8 ATPs, certo? No total. Porém, todo esse aqui, ó, quando ele se transforma em acetilcoenzima A aqui, tá vendo aqui, ó, vai gerar mais 6 ATPs. Vou colocar aqui 6 ATPs. E quando esse acetilcoenzima A ingressa o ciclo de Krebs, ele vai acabar gerando 24 aqui. É por isso que soma 26 aqui, ela quer que a gente saiba esse 30, certo? Que é justamente da respiração, mais 8 da glucose, certo? Aí que vem o seguinte, assim, ó. Pensa assim, ó, o ciclo de Krebs, ele tá correndo aqui dentro, ó, dentro da mitocôndria aqui, ó, certo? Esse ciclo de Krebs, ele tá gerando ATP, certo? Lembra? Gera 1 ATP, ó. Gera 1 ATP por acetilcoenzima, certo? Gera 1 ATP, certo? Mas ele acaba gerando 3 NADs, lembra? E 1 FAD. Ou seja, o que é que vai acontecer? Existe um complexo na membrana interna da mitocôndria, que foi o que ela desenhou no quadro assim, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, mais essa proteína aqui, grandona lá, aquela explicação toda dela. Eu trouxe essa foto, ficou melhor. Essa foto eu trouxe do slide de biologia, que a gente aprendeu em biologia. Biologia 1, parcial, última parcial. O que é esse complexo? Nada mais é do que proteínas aqui, ó, que estão na membrana, ó. Complexo 1, tá vendo? Outra aqui, ó, complexo 2. Outra aqui, ó, complexo 3. Outra aqui, complexo 4. São proteínas que estão na membrana interna da mitocôndria. A mitocôndria tem duas membranas. Tem essa e tem essa aqui. Certo? Ou seja, tem o espaço tá vendo aqui, ó? Intermembranal mais a matriz mitocondrial. O ciclo de Krebs ocorre aqui na matriz mitocondrial, gerando ATP, mas libera esses 3 NAD aqui, ó, mais 1 FAD. E eles vão subir para essa membrana dessa mitocôndria e transformar isso em ATP de novo. É por isso que aqui, ó, ele pega esse NAD aqui, ó, mais FAD, ó, e converte em ATP. Como é que isso ocorre? Existe esse complexo, que é formado por 1, 2, 3, 4 proteínas, certo? Complexo 1, 2, 3 e 4. Essas enzimas aqui, ó, chamadas dessas aqui, que ela colocou lá no quadro, certo? E além dessas enzimas, existem outras proteínas, né, transmembranas, que é esse citocromo C aqui e essa Q aqui, que tá bem aqui no meio, Q, um Qzinho aqui, ó. Tá vendo? Chamado de... Como é o nome agora, meu Deus? Coenzima Q, certo? Aqui, ó, coenzima Q. Certo? Então, você tem esse citocromo C, mas essa coenzima Q também atuando junto com essas quatro complexos aí, certo? Perceba que, assim, ó, um complexo, a intenção de tudo é jogar hidrogênio aqui para fora. Hidrogênio, todos vão jogar hidrogênio para fora, liberando a água, né? Ou seja, eles vão, todas essas proteínas, esses complexos, vão pegar o NAD e FAD que sobrou do ciclo de Krebs, que a gente viu que é 3 NAD mais um FAD,
e vão converter esse ATP como? Jogando hidrogênio para fora. E quando eles jogam hidrogênio para fora, essa daqui, chamada de ATP sintasa, certo? Lembra que ela falou que tem um F0, que é daqui até aqui, e tem uma porção F1, que vai girar e transformar em ATP. Ela diz que essa F0 funciona como se fosse um canal de hidrogênio, onde pega esse hidrogênio todo, joga aqui para dentro, ó, e esse hidrogênio aqui vai gerar ATP pela porção F1, certo? Ou seja, a função do complexo é pegar NAD e FAD, converter em hidrogênio, certo? Íons de hidrogênio, e fazer com que essa ATP sintasa jogue, e por diferença de pressão, jogue isso aqui para dentro, certo? Diferença de potencial. Joga isso aqui para dentro gerando ATP. Por isso que vai converter NAD e FAD em ATP. Não converte direto, certo? Então, o que é que a gente tem que saber daqui? É que NAD e FAD vão passar por esses complexos, onde o complexo 1 é responsável por NAD, o complexo 2 é responsável por FAD, o complexo 3 não tem nenhum responsável e o complexo 4 libera água, certo? Ela também diz que é importante saber que essa Q que está aqui em cima, que é a coenzima Q, faz parte do transporte lipídico, onde transfere 2 elétrons, e já essa citocromo C faz parte do transporte proteico, onde transporta 1 elétron. Então, o Q, 2 elétrons, transporte lipídico, o citocromo C, 1 elétron, transporte proteico. Tudo isso na finalidade de gerar hidrogênio aqui fora, para que essa ATP sintasa, que é uma proteína, converta tudo isso em ATP, certo? E quantos ATPs vão se gerar? Pô, não precisa calcular, ela não quer que a gente saiba, mas aqui, ó, ela usa aqui, ó, tá vendo? O 3-NAD para gerar 9 ATP. E ela pega esse 1-FAD aqui, ó, para gerar 2 ATPs. Multiplicado por 2, porque são 2 acetilcoenzima, vai gerar tudo isso daqui. Mas o que ela quer saber, só quem sabe é 8 da glucose, 30 da respiração e no geral 38. Mas eu estou explicando como é que o FAD e NAD geram ATP a partir desse processo. Perceba que ela anotou no quadro assim, ó, que o F0 da ATP sintasa, que é essa aqui, funciona como um canal de prótons, né, de hidrogênio. E esse F1 é a síntese de ATP, é isso que vai girar aqui, ó, para gerar esses ATPs, que é essas quantidades que eu falei. Qual é a importância bioquímica disso? Ela botou aqui, ó, o fluxo de hidrogênio desde o espaço tá vendo? Membranosa, a matriz mitocondrial gera uma força química que promove o funcionamento da porção F1 da ATP sintase. Então foi tudo que eu falei aqui, ó. Tudo que sai da matriz mitocondrial transforma esses complexos, transforma a NAD em hidrogênio que vem para aqui para o espaço intermembranal e volta, forçando esse hidrogênio passar por essa ATP sintasa, gerando ATP na porção F1. Simples, só isso, sem complicação, certo? Tudo isso está aqui nesse quadro aqui, ó. Tudo isso aqui está aqui, certo? Depois analisa, vocês vão ver lá. A porção F0, F1, é tudo que está nessa fotinho aqui, certo? Então, para a foto, entende? E quais são as enzimas envolvidas no processo? Acho difícil cobrar, porque os nomes são muito complexos. NAD, ubiquinona, óxido resultasa no complexo 1. No complexo 2, succinato desidrogenasa. No complexo 2, também aqui está dizendo que ubiquinona C, óxido resultasa. No complexo 4, enfim. Pega aqui, NAD é no complexo 1, FAD no 2. No 4 é só água. Citocromo C é proteico e trabalha com um elétron, enquanto essa proteínazinha aqui, ó, que é coenzima aqui, é lipídico e transporta 2 elétrons. A porção que gera ATP é a F1 da ATP sintasa e só, certo? Só isso. E a importância biológica ou bioquímica é fazer com que todo esse NAD-FAD gere hidrogênio para a parte intermembranal, forçando a ATP sintase a gerar ATP na porção F1. Só isso, beleza? Então, acabou aí o assunto. A princípio é só isso. Pega essa visão aqui. Pega essa visão aqui das etapas que produzem ATP, os caminhos, as enzimas principais,
E o produto para cada uma é um piruvato também, ou um acetilcoenzima. E só. Tamo junto.